Olá a todos, bem-vindos a mais um Veruncast. Esse é o nosso 20º episódio. E hoje nós tivemos a ideia de ter um episódio um pouco diferente. Em vez de falar de protocolos, de tratamentos, falar de abortamento, e resolvemos então ouvir um pouquinho a opinião, né, e a vivência das nossas médicas, né? Então, médicas, ginecologistas, especialistas em reprodução humana que passaram por tentativas de engravidar, engravidaram e hoje amamentam. Então, as três que estão aqui então já tiveram essa experiência da maternidade. E será que essa maternidade da especialista em ginecologia e especialista em reprodução humana, ela é diferente, elas vivenciam de forma diferente do que você, né, em relação a você que é tentante? Então é isso que a gente quer saber um pouquinho, conversar sobre a experiência delas, né? Então hoje estamos recebendo aqui 3 especialistas em reprodução humana, doutora Lorena Rosa, doutora Pamela Mesquita e Luciana Belém. Então, que trabalham aqui na Clínica Vero conosco e vamos conversar um pouquinho a respeito desses temas, né? Muito obrigado, já agradecendo pela presença de vocês três. Lembrando que sigam o nosso canal, ativem o sininho para receber os novos episódios e compartilhe também com quem você acha que pode se beneficiar desse episódio. Então, eu queria falar primeiro a respeito da pré-maternidade, daquele momento em que a mulher está pensando em engravidar e está se planejando. Então, primeiro, vou perguntar aqui para a doutora Luciana, que está ao meu lado, né, saber a diferença, né, da idade, quando a mãe dela engravidou, de quando ela engravidou. Vamos perguntar isso para as três. Então, doutora Luciana, com quantos anos sua mãe engravidou pela primeira vez e você? Com quantos anos você engravidou? Minha mãe com 26 anos, eu com 38, diferença de 12 anos. E por que você acha que você teve uma gestação de forma tão tardia em relação à sua mãe? O motivo foi a carreira. Foi a carreira. A mesma pergunta para a doutora Lorena. A minha mãe engravidou a primeira vez aos 24 e eu engravidei aos 31. E por que você acha que houve essa diferença? Eu acho que é uma mudança, né, da geração. Acho que na geração da minha mãe era mais... fazia parte ali, né? A maternidade fazia parte do caminho natural. E na nossa geração agora, a gente prioriza muito a carreira, principalmente a médica. A gente tem uma formação muito longa, a gente tem a graduação, residência, especialização. E quando a gente vê, o tempo biológico já está ali mais avançado. Doutora Pamela, com quantos anos sua mãe engravidou? 33 anos. Sua mãe? Aham. Olha. Eu sou a mais velha e eu engravidei com 32 e tive com 33, mesma idade. Algo diferente. Hã? Algo diferente dentre as nossas especialistas aqui. Eu teria antes, se eu não tivesse tido infertilidade. Olha, então... Tô diferente. Eu fugi o curso aqui das outras. Então a gente vê que, na verdade, a maioria hoje das mulheres adia um pouco a maternidade por conta do trabalho, né? Mas com certeza a Pamela engravidou no momento adequado, né? Assim, obviamente todas as gestações aqui foram planejadas, né? E posso dizer que antigamente se planejava também muito mais cedo as gestações, como a mãe de vocês duas, e a Pamela só que que engravidou antes da mãe, né? Isso é diferente aqui no nosso meio, né? E então, claro, a mulher busca o mercado de trabalho, busca lutar por igualdade nesse campo, e por isso que às vezes adia a maternidade, como a Pamela falou, ela desejava até engravidar um pouquinho antes. E aí eu pergunto então, porque vocês adiaram a maternidade, né? Então, onde vocês pensou em congelar ovos por estar adiando a maternidade ou pensaram em congelar embriões? Então, começando ao inverso agora pela doutora Pamela. Acho que eu pensaria se eu não viesse trabalhar com infertilidade, que a gente fica um pouco desesperado quando a gente começa a ver a vivência das pacientes. E ver as pacientes com infertilidade, a dificuldade em engravidar, me fez querer tentar engravidar antes. Então eu queria ver minha reserva ovariana todos os dias, porque eu tinha medo de estar lá com baixa reserva e de não conseguir engravidar. Então, assim, quando eu comecei a ter esse medo, eu preferi tentar do que congelar ou fazer qualquer coisa antes. Lorena. Eu pensei sim em congelar óvulos
Eu sei da importância do planejamento reprodutivo, igual a Pamela citou. Então, eu fiz uma avaliação da minha reserva e eu descobri que eu tinha uma reserva ovariana baixa. E aí foi nesse momento que eu e meu marido, a gente decidiu que a gente não ia adiar mais. E a gente foi surpreendido porque eu engravidei no primeiro mês de tentativa. Vamos lembrar então, bom ter ouvido isso aqui, que baixa reserva ovariana não significa infertilidade. Significa que às vezes a gente pode ter uma vida reprodutiva um pouquinho mais curta, né? Teremos menos ovos para captar numa fertilização in vitro, mas baixa reserva ovariana não é igual à infertilidade. Você viu que a Lorena engravidou No primeiro rápido, mês. né? Foi a primeira a engravidar aqui da. E, doutora Luciana? Sim, eu, diferente das meninas, na verdade, eu tentava adiar a maternidade. Nunca foi minha prioridade. Eu acho que eu não fui criada para casar logo, nem ter filhos. E eu tinha medo de engravidar. Só que aí, durante a residência de ginecologia e obstetrícia, eu fui me atentando à importância do planejamento reprodutivo. E aí, com 34 anos, na minha residência, eu fiz o congelamento de óvulos. Nunca tinha tentado engravidar. Não achei que tive uma resposta satisfatória, não fiquei satisfeita, né, com o número de óvulos que foram 4. E aí, ao longo do meu fellow em reprodução, mergulhada nesse universo de infertilidade, eu decidi fazer o congelamento de embriões, mesmo antes de ter liberado para engravidar. Eu era de um jeito que eu usava 2 métodos. Eu associava métodos por medo de engravidar. E aí, tudo aconteceu quando eu descobri miomatose uterina. Eu tinha que fazer uma cirurgia, eu não queria precisar mexer no meu útero, associado a um diagnóstico de câncer de meu pai, foi o que me despertou. Eu falei, não, agora está na hora de eu mudar um pouco a chave e, ao invés de pensar tanto na minha carreira, ver mais a minha questão pessoal e familiar. Foi aí que eu decidi casar e também, como Lorena, surpreendentemente, liberei e engravidei com 1 mês. E eu tenho agora meus óvulos e embriões congelados porque eu pretendo ter mais filhos e lá na frente eu vou voltar aqui para a gente continuar essa história. Então, eu vi que, na verdade, o fato de vocês serem especialistas em produção humana modificou um pouco as condutas, né? Você engravidar um pouco mais cedo, a doutora Pamela também tentar engravidar mais cedo, a Luciana em congelar ovos, né? Então, a gente pode dizer que isso foi muito bom, né? Vocês serem especialistas, isso modificou um pouco a vida reprodutiva de vocês, né? E eu acho que, quem sabe, isso é um papel do ginecologista também, estar informando essas situações todas que vocês passaram aí para as pacientes numa consulta ginecológica geral, normal, né? Que vocês... Conhecimento foi o ponto fundamental, né, para mudar a história de todo mundo aqui. De vocês três. Interessante, né? Porque a gente fica pensando, será que a vida das especialistas né, são iguais à vida da tentante normal em casa? Não sei que elas passam por estresse também. Não é só a tentante que não tem o conhecimento técnico que vocês têm, vocês também passam por um estresse, né? Muito bem. E será que vocês passaram por essa jornada também, né, de uma forma mais tranquila, né, tentando engravidar? Como é que foi isso para vocês, né? Então vamos começar com Lorena agora, né? Você teve alguma dificuldade? Você falou que a primeira vez, né, você está grávida novamente, né? Sim. Então você ficou com medo de ter uma infertilidade, né, por conta da baixa reserva e agora no segundo filho, como é que foi, Lorena? Eu acho que por ser especialista não é mais fácil, né? Acho que é diferente, assim. Quando a gente tem um conhecimento, então a gente tem uma noção melhor ali dos números, do prognóstico, e é quando vem esse medo, né? E, a gente tem a nossa pressão, né? A ansiedade de saber ali, realmente ali, nos estudos, o conhecimento. E nessa segunda gestação também foi rápido, foi assim, em 2 meses. Então acabou que eu sabia que eu não poderia espaçar muito também, e isso impactou, né, em emendar uma gestação na outra, assim.
Isso é muito importante, Lorena. Para quem tem baixa reserva e tem o primeiro filho, não dá um intervalo entre o primeiro e o segundo filho. Então, se você tem baixa reserva, ou a gente vai deixar embrião congelado, o óvulo congelado, ou a gente vai tentar engravidar como você fez. A doutora Lorena, sabida, né? Especialista em reprodução humana, já sabia o dever de casa, né? Então, foi mais fácil, assim. Pamela, você falou que teve uma dificuldade para engravidar. Como especialista em fertilidade, você acha que você passou por esse processo de um modo mais tranquilo, por saber dos resultados, ou você passou de um modo mais, vamos dizer, mais estressante por saber dos riscos? Acho que um pouquinho de cada. No início a gente fica mais assim, eu sei que não é de primeira, então a gente tem tempo. Então você vai. Quando você começa a passar muito do tempo, você começa a dar um desesperozinho. Eu acho que entra o emocional e a gente deixa um pouco o racional de lado. Mas eu acho que a gente consegue equilibrar um pouco. Sim, mas o emocional continua muito forte. Mesmo a gente sabendo dos riscos, mesmo a gente sabendo dos prognósticos, acho que é diferente. Teve algum momento em que você vê que você passou por algum risco ou alguma situação que você vê isso nas suas pacientes, que você, algum momento você falou assim, nossa, é muito ruim passar por isso ou por aquilo. Teve algum momento que você falou que você se sentiu, se colocou na pele da sua paciente em algum determinado momento? Mais estressante? Quando foram 2 anos de infertilidade e a gente optou por fazer o tratamento, e o primeiro tratamento teve um resultado muito ruim, assim, muito aquém do esperado. E a gente sabe que nem todo mundo responde igual, que cada um é diferente, mas a gente nunca acha que vai ser a gente. Nem que vai ter infertilidade, nem que vai ter um resultado ruim. Então, eu tinha tudo para dar muito certo, porque eu tinha uma reserva ovariana maravilhosa. Eu comecei o tratamento com 28 folículos, foram captados só 10, e dos 10 eu tive um embrião. Então, é uma resposta muito aquém do que a gente espera para uma paciente de 32 anos. E aí a gente se coloca no lugar dos pacientes, né? Às vezes tem paciente que só tem aquela oportunidade se tiver aquele desfecho ruim. Então, nesse momento, a gente fala assim, de nada adianta ser especialista naquele momento. Assim, a gente é paciente mesmo, não tem para onde correr. Pamela, você colocou uma questão interessante, né, de um resultado ruim de um tratamento. E muitas pacientes passam por um resultado ruim de um tratamento, não capta o que era esperado captar, não tem o número de embriões formados que esperava ter, e muitas vezes culpa alguém, ou culpa clínica, ou culpa o médico, e você vê que é uma situação onde você imagina que todo mundo estava esperando ou dando o seu melhor, o máximo, e mesmo todo mundo dando o máximo, mesmo todo mundo sendo especialista e esposa de especialista em reprodução assistida, ou seja, todos os cuidados foram tomados, e mesmo assim, às vezes acontece, né? Então, para você ver que isso não acontece, às vezes, só com a tentante, isso acontece com as tentantes, mas que são médicas também. Lu, e você, Lu? Passou por alguma situação diferente, assim, que... Sim. Eu não sou tentante, nem fui. Assim, porque foi muito rápido, né? Desde que eu liberei para engravidar. Mas o fato de eu nunca ter tentado me trouxe sofrimento, assim, me trouxe ansiedade. Eu queria muito fazer congelamento de óvulos. Nessa época eu ainda não tinha minha estabilidade com o meu parceiro, então foi de óvulos e isso era uma questão que não era discutível. Mas no momento que eu fiz o congelamento de embriões, eu já estava certa, né, de estar com ele já estava aqui comigo em Brasília, mas ele não queria inicialmente, por questões religiosas. E isso me trouxe muita ansiedade também, porque a gente sabe que congelar óvulos é diferente de embriões, a gente passa por várias etapas e isso lá na frente nos traz mais respostas. E eu queria ter essas respostas, porque óvulos eu já tinha. E aí foi quando a gente conseguiu, com muita conversa, né, muito respeito, mas ele entendeu e a gente decidiu fazer o congelamento de embriões, que foi uma excelente resposta, muito melhor do que de óvulos, ao meu ver. E isso me deixou tranquila. Então, o fato de eu ter feito o congelamento tirou aquela dor, aquele sofrimento que eu estava antes mesmo de ser tentante. E ser especialista em reprodução assistida, você acha que te tranquilizou ou te colocou sob mais estresse ao longo desse processo Não, todo? me colocou sob mais estresse. Mais estresse?
Porque eu via diariamente minhas pacientes, né? Nossas pacientes na clínica. Então, eu nunca tinha tentado e eu já estava com idade avançada. E aí o medo era, eu vou tentar, vou ficar esperando conseguir e depois não consigo, eu não vou ter nenhum, vou ter passado por tudo isso, do conhecimento que eu tenho e eu não vou ter. Então, com certeza me deixou mais ansiosa, porque eu tinha o conhecimento. Então, às vezes parece que ia ser o contrário, né? Então, não é a mesma coisa. Então, pode tranquilizar alguns e pode realmente causar um estresse nos outros, né? Sim. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a gravidez das nossas especialistas, né? Nossas médicas, né? Então, primeiro, Lu, você acredita que quando a médica é gestante, né? Então você se encontra gestante, como é que você conhece os riscos da gestação e tudo? Você acredita que a médica, quando te vê e está te atendendo, ela vai ter um atendimento mais especial, vamos dizer assim, ela vai ter mais cuidado, não diria cuidados, mas às vezes até solicitar mais exames, ou o oposto? Sim, eu acho que todas nós temos mais cuidados, porque a gente sabe que tem um problema chamado CRM positivo, né? Que tudo acontece com os médicos. E ainda mais que eles têm um conhecimento, a gente sabe que pode o risco ser diminuído, né? Mas a gente ainda assim quer se abarcar de todos os cuidados. Então, eu acredito que sim. Eu vou fazer uma pergunta para vocês três. Quando vocês estão gestantes, se no trabalho onde vocês estão, vocês veem que vocês estão em algum risco, porque na secretaria, por exemplo, às vezes tiram uma pessoa de um plantão, tomam alguma conduta diferente. Vocês se viram assim na situação de estar em risco por serem médicas, ao exercer a profissão de vocês, ou vocês estarem em risco, ou colocar o bebê em risco? Sim. Tanto é que a gente logo é afastado, né? No setor público, a gente começa a gestação e rapidamente eles nos traz para um setor administrativo. Por quê? Porque um plantão, ele é um ambiente caótico, ele é um ambiente que tem muita circulação de pessoas, há um risco aumentado de infecções. A gente precisa agir com muita rapidez em algumas situações, então tem um risco aumentado de sangramento, de desenvolver um trabalho de parto prematuro, então a gente acaba, em questões de plantão, a gente acaba se afastando rapidamente. Porque é um ambiente insalubre, né? Vocês lembram de alguma outra situação de você achar que está em risco? Não, eu acho que é basicamente o que a Luciana falou mesmo. A nossa carga horária como médica normalmente é puxada também, né? Essa parte do estresse, dos plantões, dos horários. Às vezes a gente dá plantão noturno, por isso que a gente tem mais riscos ali por estar gestante e ser médica. E aí a gente é normalmente afastada para o administrativo. A gente, estrategicamente, né? A gente vai para o administrativo e ambulatorialmente ou em enfermaria a gente acaba reduzindo a carga horária para se expor menos, né? Mas a gente não deixa de trabalhar. Pamela agora. Não, acho que é isso mesmo. No serviço particular a gente fica um pouco mais tranquilo, né? Fica menos exposto, como a gente fica no serviço público. Mais então, flexível também, né? Na nossa mais agenda. tranquilo. A gente falou agora de um risco, mais um risco, vamos dizer, orgânico, né? De doenças e tudo. Mas agora eu acabei de lembrar de uma paciente que eu atendi hoje e que ela está sobre um risco, na verdade, um estresse psicológico muito grande. Então é uma colega nossa, uma radiologista, que acabou de passar pela sua segunda perda e, inclusive, pediu exoneração porque o serviço dela obriga, né, onde ela está, onde ela trabalha, obriga ela a fazer ecografia de gestantes, né, inclusive de gestação inicial. Então, ela acabou de passar pela segunda perda. E ela pediu para tirarem ela do setor. E não falaram que não iam tirar. E ela pediu para exonerar. Então ela está entrando com um processo para que tirem ela dessa área de atuação de fazer ecografias obstétricas, né? Tendo passado, e ela está em acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo.
Já pensou, então, ela, pelo fato de ser médica, né, radiologista, ela está passando por uma situação muito diferente do que as outras pessoas passam, outras mulheres que têm perdas, outras mulheres que têm outros sofrimentos, ainda sendo obrigada a todo dia de plantão ver uma gestante, e isso causa um grande sofrimento para ela, né? Então, a gente estava falando de determinados riscos, agora eu lembrei desse risco dessa minha paciente que está tendo agora, que realmente são situações que eu acho que a gente pode intervir como profissionais da área de saúde, também tem que olhar isso também, né? Não é só a parte física de doenças orgânicas, mas tem a questão psicológica que a gente tem que se ater também àquela paciente, por exemplo, que teve perdas gestacionais, né? Sim. Doutora Pamela, você costuma ser obediente à sua obstetra ou por ser ginecologista e obstetra, você não segue as recomendações médicas, você toma suas próprias condutas, você é uma boa paciente? Eu sou uma boa paciente. Acho que quando a gente confia no profissional que a gente escolhe, é mais fácil. Então, mesmo com conhecimento, se você confia no obstetra que você escolhe ou qualquer outro profissional para cuidar de você durante algum processo, é mais fácil da gente seguir as recomendações sem precisar passar por cima Eu sou uma boa paciente. Minha obstetra tem orgulho. Bom, existem condutas, a questão é a seguinte, que existem condutas obstétricas que são controversas. Existem médicos que são mais permissivos e outros não, são mais, vamos dizer que o pessoal de antigamente, ele costuma ser muito mais... Aí você tem que escolher o profissional que combine com você. Que combine com você, porque quem viu a doutora Pamela grávida naquelas aulas de spinning, né, já perto... Eu pedalo com a minha obstetra do lado. Então, 37, até quantas semanas você pedalou? Até 39. Até 39 semanas naquelas aulas de spinning, eu posso dizer que eu ficava com medo e com receio. Eu não gostava de ver a doutora Pamela pedalando daquele jeito, né? Mas minha obstetra às vezes estava do meu lado, então a gente tem que escolher o profissional certo para acompanhar a gente. Ambiente seguro, né? Isso é importantíssimo, porque tem que ter um match, né? Então, do mesmo jeito que você que é tentante, você tem que ter um match com o seu médico da reprodução humana, né? Então, às vezes a pessoa não tem, né? Hoje eu estava conversando com uma paciente também, ela que está com acompanhamento psicológico, ela não teve um match com o psicólogo. E ela está trocando de psicólogo. Então é importante você ter um médico com o seu especialista em reprodução humana, com o seu psicólogo, com o seu nutricionista, com o seu obstetra. Porque realmente, às vezes, o seu obstetra não está deixando você fazer o que você quer, às vezes você tem que mudar de obstetra, não é isso? Exatamente. Não, estamos brincando, tudo tem limite. Tudo tem limite, né? Lorena, então, você acredita, você atende, né, mulheres grávidas, e você estar gestante e atender, às vezes, uma mulher grávida e você com aquele barrigão, isso alguma vez já te... Na verdade, eu vou fazer essa pergunta para vocês três. Se alguma vez já te constrangeu, né, atender uma mulher que está tentando engravidar e ouvir esse sofrimento e você tá com aquela barriga à mostra, isso já te constrangeu? Eu vou perguntar para as três, em algum momento, né, de alguma forma, ou achou que a paciente teve um olhar diferente para vocês? Vamos começar com a Lorena. Eu acho que a gente precisa ter uma sensibilidade, né? Eu sempre tento ter muito cuidado e empatia com a paciente naquele momento ali. Porque realmente eu sei que a minha gestação, minha barriga à mostra ali pode ser um gatilho emocional para aquela paciente. Mas eu percebo também que muitas delas, elas se identificam também. A gente sabe que a mulher grávida é algo sagrado, então muitas ali se identificam, veem que você busca a maternidade também, e às vezes te dá uma confiança até maior. O desejo dela é ser mãe, ou ela já é mãe, né? Porque eu já tenho uma pequena em casa, então eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de sensibilidade. Nunca passei por nada assim de olhar da paciente ficar reprimida, mas eu percebo que muitas gostam, assim, de estar ali rodeada ali, né, sabendo que, tem uma grávida aqui, tem uma mulher ali com um sagrado ali, o meu sonho, né, uma esperança ali. Ou seja, cria até uma interação, né, uma relação... Eu também nunca passei por nenhuma situação. Eu acho que tem mais um sentimento de torcida. Elas ficam felizes quando vem a gente grávida, assim. E eu acho que desperta essa esperança mesmo, assim. Acho que depende também muito da relação, né, médico-paciente. Então, assim, quando você vê que assim, você torce pela paciente, a paciente torce por você. Então, acho que
Que no meu caso, até então, foi mais um sentimento de ela tá feliz por eu estar grávida do que o contrário. Eu também não tive nenhum constrangimento e acho que a relação foi só mais fortalecida uma vez que eu estava grávida. Recebi muito carinho, muita torcida. Eu acho que foi muito recíproco e a empatia acima de tudo. Eu acho que o fato de eu demonstrar que eu quero muito que aquela paciente vença fazia com que ela, ao me ver grávida, quisesse ainda mais, né? E não ao contrário. Foi E muito ainda tive algumas prazeroso. pacientes que engravidaram espontaneamente. As meninas da clínica falavam assim: você tá dando barrigada nas pacientes, elas estão engravidando antes de chegar pro tratamento. Acho que é esse sentimento assim, aflorado da maternidade. Sim, atrai. É. Uhum. Vocês ainda estavam. Agora as três acabaram de ter filho, né? Mas as duas já têm uma experiência, né? Primeiro, com quanto tempo vocês voltaram a atender, voltaram a trabalhar aqui no consultório particular? Vocês demoraram quanto tempo para voltar ao atendimento, mais ou menos? No serviço público a gente tem 6 meses, então quando a gente volta não é mais uma amamentação exclusiva. E no particular eu fiquei até, acho que quase 5 meses. Voltei a atender de 4 para 5 meses, mais ou menos. Lorena. Eu também foi aproximadamente ali uns 5, 6 meses no particular. E no público já foi com 6 meses, que já não é amamentação exclusiva. Agora, Luciana, que é a primeira experiência. Tem quantos dias, Lu? 23. 23 dias de parto. Quase que me matam aqui para eu ter convidado para 23 dias de parida aqui para estar aqui conosco, saindo do. Muito obrigado até todas aqui por ter. Pamela tem quantos dias? 32. 32 dias, né? Então, quanto tempo você imagina que você vai voltar? Apesar de que com uma semana ela já estava aqui fazendo captação, né? Já veio fazer uma captação aqui, mas com quanto tempo você acha que você vai voltar a atender? Com 9 dias eu vim e tive uma grata surpresa de uma novidade que está por vir aqui para nós, de uma ideia de uma sala de amamentação, e por isso eu penso que com 3 meses eu já estou de volta. Eu acho que vai dar certo. Certo, então, pois é, então foi um dos motivos da gente montar esse podcast aqui, foi justamente ter vocês grávidas e terem amamentando agora, vocês verem que o tempo para voltar ao trabalho delas, de 5 a 6 meses, a Lu, justamente por conta de uma iniciativa que a gente teve, né, que a gente pensou, estava no momento de uma captação, até vamos montar uma sala de acolhimento, né, não é uma sala de amamentação, uma sala de acolhimento, né? Porque antigamente a gente tinha aqui na clínica, eram apartamentos, e quem tinha filho, minha esposa passou por isso, a enfermeira daqui na época, a Eli, a gente tirava um quarto e separava para aquela mãe ficar amamentando e fazia as trocas, então a babá ficava naquele quarto. Hoje a gente não tem mais quarto, não, suíte após as captações, né, a recuperação anestésica é feita dentro do próprio centro cirúrgico, então ali é um ambiente inadequado para ter uma criança. Né? Então a gente pensou, por que não ter um local onde nossas médicas, né, os funcionários podem trazer alguém, uma mãe, uma babá, e fique com a criança para ajudar na amamentação. Né? Que bom que a Lu está repensando nisso, e acho que eu imagino vocês também vão ter essa oportunidade. Então eu pergunto, se vocês tivessem essa oportunidade antes, teriam voltado ao trabalho antes? Teriam voltado às suas atividades normais antes? Eu acho que seria realmente mais fácil, né? Porque normalmente a gente não tem esse acolhimento e você fica mais confortável de saber que tem um ambiente ali que recebe o seu filho, né? Então, eu acho que eu tentaria, sim. Acredito que sim também. É porque no serviço público, como é 6 meses, já não tem mais amamentação exclusiva, é mais fácil, né? Assim, a criança já come outras coisas, não depende só de você. Mas enquanto se faz amamentação exclusiva, acho que tem um ambiente que acolha você e seu filho, facilita para a gente voltar a trabalhar antes. Não que a gente precise se pressionar a voltar a trabalhar antes, mas a gente sabe que como profissional autônomo, às vezes a gente precisa disso. Então, ter esse ambiente que acolhe facilita muito. Eu já vou agradecer aqui a nossa gestora de acolher a nossa ideia, né, de ter um ambiente amigo para as nossas lactantes aqui, né? Então que bom que a gente está preparando, montando
essa sala, que vai ser a primeira do FET Group, né? E lançando essa ideia para o resto das outras unidades. Eu imagino que as mulheres vão adorar, os gestores talvez nem tanto. Vai dar um trabalhinho, né? A Juliana está tendo trabalho para fazer, mas eu agradeço muito a Juliana e o FET Group de comprar essa ideia de estimular a amamentação. E até porque muitas vezes a mulher deixa de ter o seu primeiro filho e adia a maternidade por dificuldades que ela vai ter quando se encontrar grávida, né? E justamente na amamentação. Então, muitas adiam a maternidade por conta de não ter esse acolhimento num pós-parto, né? De se distanciar, e uma coisa é o serviço público, que te dá direito a 6 meses, mas será que as instituições privadas não deveriam fazer isso, né? Todas as instituições, não só incentivar o congelamento de ovos, que é o que eles fazem para adiar a maternidade, mas será que também não é conceder algum benefício, alguma vantagem, algum acolhimento para quem quer engravidar agora? Né? Então é isso que a gente está fazendo aqui, e esse foi um dos principais motivos de me dar a ideia aqui de fazer esse episódio do Veroncast aqui, né? Muito bom. Ter uma experiência, agora eu vou perguntar para vocês duas, né? Ter a experiência de uma primeira gestação, fez adiar o plano de ter uma segunda gestação? Vocês, por conta da primeira, vocês falaram assim, não, quero ter logo o segundo, ou então não, agora vou demorar para ter o segundo. Eu acho que faz, porque a gente meio que dá pausa à vida, né? Um tempinho, até hoje eu não voltei a trabalhar 100% igual eu trabalhava antes, então acho que isso fala assim, se eu tiver outra agora, nunca mais eu vou trabalhar na vida. Dá essa sensação, mas eu acho que a primeira experiência faz a gente adiar um pouco, sim, a segunda gravidez. Mais por conta da pressão do trabalho mesmo. Assim, o pós-parto me fez repensar muito essa segunda gestação. Eu tive depressão pós-parto, então foi um momento, assim, que é de muita vulnerabilidade, né? Uma fragilidade ali, que a mulher vive. Então, no início, realmente, eu achava que eu não ia ter mais filhos, né? Eu tinha até repensado isso. Mas com o tempo, com o tratamento, com o acolhimento, o apoio, a rede de apoio, meu marido que é um super paizão e faz tudo em casa, então eu senti que eu estava pronta para essa segunda gestação agora, e agora eu tô vivendo ela bem mais tranquila, né? Sabendo que o pós-parto é uma fase que passa. Vocês veem que É uma fase que passa, Lu. Passa. Você que As tá pessoas- vivendo isso há 23 dias, é uma fase que passa. A esterogestação é 3 vezes mais intensa, né? E a gente não aprende sobre isso na faculdade. Mas, graças a Deus, a rede de apoio é tudo. E isso está sendo prazeroso para mim também. Assim, apesar de a gente, antes do podcast, estar aqui tirando dúvidas, né? Trazendo nossas realidades, mas acho que a minha primeira gestação não vai adiar a minha segunda, porque eu tenho que pensar também na idade materna, apesar disso eu não ter me perguntado. Então, quem tem baixa reserva é uma situação, às vezes você tem baixa reserva mesmo sendo jovem, né? E a gente tem, às vezes, uma reserva até razoável, mas com a idade já perto dos 40 também é algo que chama atenção para a gente não dar um intervalo grande entre os dois filhos, né? E agora uma pergunta, vocês teriam engravidado antes? Se você tivesse condição, Não, você apesar engravidou no de... seu momento. No Você, meu momento. E eu tenho... Se você pudesse, você não engravidaria antes? Não, continuaria com meus 2, 3 métodos associados, porque eu me preparei para esse momento, né? Então, eu estou muito realizada, assim, porque eu acho que se eu tivesse engravidado antes, isso seria um tormento, seria um sofrimento. E agora, do jeito que eu estou muito vivendo isso, estou me entregando. Eu acho importante a gente se preparar para as fases. Entendo quem não se prepara e também vive bem, é uma opção de vida, um estilo de vida. Eu não faria diferente do que eu fiz. E eu estou muito realizada. Apesar de todo o sofrimento que eu falei, né, que me afligiu, mas graças a Deus a rede de apoio, mais uma vez, é muito fortalecida. Eu não tenho familiar aqui, mas eu estou contando com familiares aqui
eles se organizam para isso, para minha vida estar acontecendo. Então, eu não faria diferente. Lorena, Eu não. você engravidou na época que você Eu acho que achou eu que... engravidei na hora certa. É, eu acho que eu tomei essa decisão no momento certo, né? E baseado na Lorena ali de 2023. E eu acho que se eu tivesse engravidado antes, eu não teria essa maturidade que eu tenho hoje. Então eu acho respeitar a minha jornada, eu acho que foi no momento ideal, assim. Eu teria engravidado só 2 anos antes, não fosse fertilidade, mas quando eu decidi engravidar, acho que foi o momento certo. Eu não teria antes disso. Acho que estava no meu momento também. Vou compartilhar a minha gravidez, então, também. Eu engravidei na hora errada. Na verdade, nós tivemos nossa primeira filha, eu era residente, eu era R2, e foi muito difícil. Né? Então, foi uma gestação que a gente não foi planejada, mas ela realmente foi muito bem recebida. Né? Então, minha filha hoje é médica, mas ter um filho no momento em que que não foi planejado não é fácil. Então, eu dava plantão em casa e dava plantão no hospital universitário. Né? Então, hoje tudo bem, tá com 24 anos e tudo, né? Mas realmente você poder planejar é muito bom. Né? Então a gente sabe que ter um filho na residência médica não é fácil. A gente vê algumas. Minha mãe teve filho, minha mãe estava formando e depois teve o segundo filho na residência médica. Né? Os 2 filhos programados. Né? Então isso é algo que praticamente não existe hoje em dia. Né, para você conciliar isso, minha mãe teve que esconder a gravidez, esconder minha irmã para poder não ter problemas para entrar na residência médica. Porque sabidamente ela seria quase que banida da residência médica porque eles não aceitavam uma residente com filhos. Para você ter noção do que acontecia antigamente. Né? Então, como a mulher sofria, se vocês acham que vocês... Né, se hoje a mulher adia um pouquinho a maternidade por conta de igualdade no mercado de trabalho, isso antigamente era muito pior. Né? Até para você entrar na residência, isso era um entrave muito grande. Né? Acho que a gente ainda vive um pouco isso, assim. Me fez lembrar na minha época que eu estava prestando prova para especialização em São Paulo. Na hora da entrevista, um dos professores lá perguntou, né? Eu falei que eu era casada de Brasília, estava prestando prova em São Paulo. Ele me perguntou, e seus filhos, né? Tipo assim, como se isso fosse interferir um pouco no meu desempenho. Eu falei, olha, eu não tenho filhos. Na época eu não tinha. Não, que filhos? Eu não tenho. Ele jogou um pouquinho de verde ali. Então a gente ainda passa por isso, né? A mulher tem seus desafios. Eu acredito que até em toda entrevista de contratação, não só da prova de residência, mas essa é uma pergunta que é sempre feita, né? Se você tem filho, você está planejando engravidar nos próximos meses, porque é muito difícil o empregador contratar alguém que está na tentativa de engravidar. Olha, é um problema para as nossas tentantes. Né? Isso realmente, a tentante, além de tudo, às vezes sofrer com infertilidade, ainda sofre com isso, né? Saber que ninguém, né, o empregador não tem interesse em empregar a pessoa se ela está tentando engravidar, né? Não apoia, E né? não é incomum das nossas pacientes quererem esconder o processo de tentativa, né? Assim, enquanto tratamento, assim, doutora, eu queria um atestado de hoje, mas não quero que mostre que é da clínica, para o empregador não saber que eu estou tentando engravidar. Acho que ainda existe essa pressão. Bastante, né? Então, posso dizer que isso acontece quase todo mês. Tem alguém pedindo para esconder que está fazendo um tratamento aqui na clínica, né? A tentante. Então, a pessoa tem uma doença, que é a infertilidade, e está tentando tratar essa doença e tem que esconder essa doença. Né? Então, é um ponto muito sensível para nossos pacientes e posso dizer que a gente se solidariza muito com essa questão com vocês. Né? Bom, já chegando aqui ao nosso final, né? Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para as tentantes, como você, até quem sabe uma mensagem, Lu, para as médicas, né? Ou especialistas ou não, mas para as médicas, do ponto de vista de vocês, como vivenciar essa questão da maternidade, qual dica que vocês diriam para as nossas médicas?
Vamos deixar esse recado hoje não para todas as tentantes, mas vamos deixar os recados para as médicas especialistas ou não, para as médicas que querem engravidar. Eu acho que vivam a sua jornada, né? Como o Lori falou, assim, respeitem a sua jornada, respeitem o seu tempo. Tentem não se comparar, porque quando a gente compara é muito injusto, é cruel e não é real. Cada um tem a sua história. Se o sentimento de ser mãe já bateu, corra atrás, porque vale muito a pena. Se vocês ainda estão pensando, querem adiar, ou então não é a sua realidade ser mãe, respeitem, né? Porque vale muito a pena a gente se ouvir e se acolher, né? E correr atrás dos seus sonhos. Então, eu queria já aproveitar e agradecer pela oportunidade de estar falando sobre maternidade, sendo que eu tenho 23 dias de mãe, mas são dias muito intensos e que o podcast se tornou um momento para eu refletir, né, sobre o que está sendo ser mãe nessa fase de puerpério que é muito obscura, assim, a gente não sabe o que vai vir. E então eu quero já agradecer também, ter um coração sempre grato, médicas, pelo que está acontecendo, né? Se vocês não sentirem que estão no caminho, voltem atrás e repensem. Mas a maternidade, acredito eu, que vai valer muito a pena. E aqui o podcast me obrigou a refletir sobre isso. Então eu quero agradecer, porque talvez se eu não estivesse aqui com vocês hoje, eu teria vivido, né, o meu puerpério imediato, o meu puerpério, sem a reflexão. E é isso que vale a pena na vida, né? A gente está vivendo, refletindo, presente e sendo grato. Obrigado. Lorena? Eu acho que para as médicas a gente precisa falar, né? O médico tem o conhecimento, então a gente tem que usar isso a nosso favor. Se respeitar a sua jornada. Se isso não faz parte do seu plano agora, a gente tem alternativas. A gente tem alternativas de congelamento de ovo, de embriões. Então a gente tem que usar isso a nosso favor, respeitando, né, o nosso desejo, a nossa vontade de ser mãe ou não. Então, eu acho que a médica, a mulher médica tem que saber usar esse conhecimento ao favor, né? E é isso que eu acho que nós três fizemos, a gente, né, usou esse conhecimento ao favor. Eu, com a minha baixa reserva, fui lá e falei, não dá para adiar, é agora. E a maternidade é um momento de muita vulnerabilidade, mas é um momento assim de transformação. Então, eu acho que se é o seu sonho, se é o seu desejo, corra atrás, respeitando a sua jornada, né, igual a Luciana falou. E a gente estuda tanto ali sobre fertilidade, mas a maternidade é uma transformação única, assim, que a mulher vive. E ela ensina muito mais sobre humanidade, né? Então, é isso. Busquem o sonho de vocês e use o conhecimento a favor. Acho que as meninas já falaram basicamente tudo. Acho que conhecimento aqui hoje vai ser a palavra-chave. Cada um tem sua jornada, cada um vai engravidar no seu tempo, mas a gente tem que saber que a gente não tem todo o tempo do mundo. Então a gente tem que usar o conhecimento a nosso favor. Se é para ser agora, ok. Se vai adiar, a gente tem outras alternativas. E eu queria falar para as que têm certeza que não querem também, né? Nem toda mãe precisa ser mulher. Ou nem toda mulher precisa ser mãe. E o contrário, nem toda mulher precisa ser mãe. Se esse for seu desejo, sinta acolhida também, tá tudo bem. Mas se for do seu desejo ser mãe, é maravilhoso, né? Com todas as dificuldades, a maternidade, ela tem que ser real, ela não é ideal como a gente sonha, e acho que a gente viver essa maternidade real, com todas as dificuldades, compartilhando, torna isso mais fácil, porque a gente
quer o ideal, sempre vai querer, mas ela não é. Então, para ser mais fácil, acho que a gente viver o que é possível, a maternidade real é a melhor opção. É isso. Bem, então, eu fico muito feliz aqui de ter feito mais esse podcast aqui. Agradecer as três mães, as 3 especialistas, médicos, especialistas em reprodução humana, que compartilharam suas histórias aqui conosco. História de planejamento, de congelar óvulos, de cirurgia para poder engravidar, histórias de diagnóstico de baixa reserva, de adiantar um pouquinho os planejamentos, né, de ter filhos para poder formar sua família, a história de infertilidade que foi tratada, que no final das contas tivemos já Uma gestação espontânea depois. Gestação espontânea, inclusive, depois. Então, foram muito interessantes essas histórias, para vocês verem que nossas médicas também passam pelo que você está passando. Né? Às vezes você está tentando engravidar, às vezes você está se planejando. São histórias que fazem parte também da história da Clínica Vero, né? Da gente aqui. E se você gostou desse episódio, compartilhe, nos siga no nosso canal, ative o sininho para receber os novos episódios.